Salve, salve, meu querido, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Laravel Tips. Eu sou o Gustavo Web e nesse episódio eu vou te mostrar como que você faz o deploy de uma aplicação Laravel utilizando um ambiente compartilhado. Quando a gente está nessa stack de PHP, é muito comum você contratar um plano de hospedagem que tem por baixo dos panos ali gerenciando os recursos do seu servidor, o cPanel. Se você tem esse mesmo ambiente acontecendo aí com você, fica comigo nesse episódio que você vai ver que dá pra gente fazer a instalação do Laravel dentro desse ambiente aí, desde que o seu host dê as devidas ferramentas para que você possa trabalhar como um desenvolvedor. Antes da gente ir para nossa parte de conteúdo, eu vou pedir para que você role a página, vá aqui abaixo na seção de comentários e você deixe a sugestão para um próximo conteúdo. Afinal, esse conteúdo também de deploy é um dos assuntos que é bastante pedidos aqui abaixo. E se esse assunto for relevante para você e você acreditar que ele também é relevante para seus amigos desenvolvedores web, compartilhe esse conteúdo aqui, porque eu tenho certeza que a galera vai gostar de saber como que você faz o deploy de uma aplicação Laravel. Bom, o negócio aqui é o seguinte, agora a gente vai mudar um pouquinho o esquema dos nossos demais episódios. Antes a gente já tinha a nossa IDE com o Laravel instalado e tudo mais. Aqui a gente tem um comportamento um pouquinho diferente. Você pode ver que eu já estou aqui com o meu navegador aberto, não tenho a minha IDE, porque a gente vai fazer a instalação do nosso Laravel dentro do nosso servidor. Então eu já tenho um plano de hospedagem contratado, uma hospedagem compartilhada, onde quem faz a gestão desse meu servidor aqui é um painel de gerenciamento chamado cPanel, que muito provavelmente você já deve conhecer ele aí também. Eu já tenho o usuário, senha, porta, já tem todos os parâmetros para que eu possa acessar isso. Lembrando que todos esses parâmetros você recebe quando você faz a contratação do seu plano de hospedagem. Quem está cedendo essa parte de infraestrutura aqui pra gente é o Gustavo Lupe, lá da Rapid Cloud. E o negócio é o seguinte, se você for analisar aqui, eu já tenho um domínio que eu utilizo para testes, então pode ser que quando você estiver acessando esse domínio aqui, ele já tenha um projeto totalmente diferente aqui dentro, não se assuste. Esse aqui é um domínio que simplesmente eu utilizo para ficar colocando meus projetos, fazendo meus deploys aqui dentro, então não precisa se preocupar com isso. E eu já tenho aqui uma outra aba aberta com o meu painel de cPanel, eu já fiz o login, e o que a gente precisa entender aqui dentro é basicamente as funcionalidades, as limitações que a gente tem aqui dentro, para que a gente possa ter um deploy com sucesso. O que você precisa compreender aqui dentro? No cPanel você tem uma série de recursos que são limitados, principalmente quando você está dentro de um ambiente compartilhado. Por quê? Pensa assim, como você tem somente um servidor e você tem dezenas, talvez até centenas, dependendo da empresa que você está alocando esse serviço aqui, se você desse, por exemplo, um acesso SSH ou um terminal, ou até mesmo um acesso root dentro desse servidor, e um dos clientes fizesse alguma caca dentro desse servidor aqui, todos os clientes seriam afetados. Então, por via de regra, nem todos os hosts acabam liberando esse tipo de funcionalidade que a gente vai ver aqui. Mas quando você tem algumas hospedagens que são mais sérias, ou algumas que estão preocupadas com o desenvolvedor, elas vão te liberar esse recurso. Até porque é meio óbvio você ter que liberar as ferramentas para que o desenvolvedor possa trabalhar. Pensa assim, o framework PHP mais utilizado do mundo é o Laravel. Para que a gente possa fazer o deploy dele, a gente precisa ter acesso a um terminal ou ao SSH. Você não precisa necessariamente ter o acesso root, mas você precisa ter acesso a pelo menos um terminal para que você possa fazer o download do Composer, fazer o download do Laravel, rodar suas migrations. Tem uma série de fatores ali que você precisa ter acesso a essas funcionalidades. Se o seu host não te dá acesso ao seu terminal, infelizmente, não há o que você possa fazer com esse seu host. O ideal é que você procure uma outra empresa que vá te fornecer essas ferramentas para que você possa trabalhar. No meu caso aqui, a Rapid Cloud, sempre que a gente solicita, eles liberam esses recursos para a gente. No entanto, se eu navegar aqui dentro do meu servidor, você vai ver que aqui abaixo eu tenho tanto acesso SSH, que eu consigo acessar isso através do terminal do meu sistema operacional, como eu tenho aqui abaixo também o acesso direto ao terminal. Então, quando eu clico aqui, você pode ver que a gente é redirecionado para uma outra tela e eu tenho um terminal embutido dentro do meu navegador. Isso aqui facilita muito o nosso processo de desenvolvimento, porque ao invés de eu ter que logar através do terminal da minha máquina, embora eu prefira esse processo, aqui dentro a gente já consegue utilizar os comandos básicos e a gente consegue fazer a instalação do Laravel através dessa única janela aqui. Por exemplo, se eu rodar o comando php-v aqui, você vai ver que eu já tenho a saída aqui falando que está rodando a versão
PHP 7.2.24, o que já é o suficiente para rodar a última versão, a versão mais recente que a gente tem do Laravel até o momento, que é a versão 6.9. Então a gente já consegue, a partir desse ponto aqui, começar a pensar em como que a gente faz o download do Composer, como que a gente cria um diretório, como que a gente vai puxar o Laravel para dentro do nosso projeto, para que depois a gente pense nas particularidades que a gente tem do cPanel. A gente já sabe que o cPanel ele trabalha com a public HTML, a gente tem toda a restrição de permissão de diretório, como que a gente vai trabalhar depois com os apontamentos de domínios, mas tudo isso daí a gente vai ver lá na frente. Vamos se preocupar agora somente com a instalação do nosso Laravel. A gente já sabe que para a gente fazer a instalação do Laravel, então, a gente precisa, obviamente, que do Composer. Como que a gente consegue fazer isso? Somente via código, somente via terminal aqui. A maneira que eu acho mais simples possível é utilizando o wget e fazer o download do instalador. Para isso, você pode vir aqui e utilizar o wget https://getcomposer.org/installer. Quando você faz isso daqui e dá um Enter, ele vai fazer o download do instalador para você. E se você dá um ls-la e dá um Enter aqui, você vai ver que você tem uma listagem de todos os diretórios que você tem aqui dentro, inclusive o diretório installer logo aqui acima. Então a gente conseguiu fazer o download do instalador. Para que eu possa fazer a instalação do Composer, eu vou fazer o seguinte, php installer. Posso dar um Enter, você pode ver que ele executa aqui alguns processos, ele faz um download, ele fala qual que é a versão do Composer, e agora se eu der um ls-la, você vai ver que a gente vai ter alguns arquivos a mais, e entre eles a gente tem o composer.far. É exatamente isso daqui que a gente precisa. Agora, esse diretório installer que a gente tinha aqui, eu já não preciso mais dele, então eu posso simplesmente apagar. Então eu vou dar um rm-rf, que é para eu remover de maneira recursiva e forçada o meu diretório installer. Posso dar um Enter, já removi ele, e se eu der o ls-la, quando eu dou um Enter aqui, você pode ver que ele já não existe mais dentro do meu diretório. Um ponto muito importante, você pode ver que todos os comandos que eu utilizei aqui até o momento são únicos e exclusivos do Linux. O que a gente está rodando dentro desse nosso servidor aqui é um CentOS, portanto todos os comandos têm que ser compatíveis com esse meu sistema operacional. Caso você esteja dentro de um outro sistema operacional ou você rode algum outro painel de administração que não seja um cPanel, por exemplo, obviamente que você vai ter que rodar de acordo com as limitações, de acordo com as particularidades desse seu painel ou desse seu sistema operacional. Mas o processo é exatamente o mesmo. Somente seguindo esse wget, o php installer aqui, a gente já tem o Composer instalado dentro desse nosso diretório. E esse nosso diretório aqui, se eu der um pwd, você vai ver que eu estou praticamente aqui na raiz do diretório desse meu usuário. E o que eu preciso fazer agora, já que eu tenho um Composer, é simplesmente fazer a instalação do meu Laravel. Para isso, eu posso vir aqui dentro da aba de instalação do Laravel, vou vir aqui abaixo, vou pegar o comando que faz a instalação dele, vou pegar todo o comando aqui, vou dar um Command C, venho aqui dentro do meu cPanel, vou dar um Command V aqui dentro do meu terminal, só que ao invés de instalar aqui dentro de um diretório chamado blog, eu vou apagar ele aqui e vou passar, por exemplo, o Laravel Tips. Posso dar um Enter aqui agora, ele vai começar a fazer todo o processo de instalação. Ele vai fazer o download de todas as dependências para mim, e assim que estiver pronto, a gente vai ter o Laravel já todo instalado dentro de um diretório. Obviamente que somente com isso daqui ainda não é o suficiente para que a gente possa acessar o nosso projeto. Porque lembra que a gente está dentro de um diretório aqui chamado /home/GustavoWeb. E a gente já sabe que a raiz dentro do cPanel é o /public-html. Então a gente vai ter que criar um apontamento, a gente vai ter que fazer o backup daquele diretório, trabalhar com as permissões, mas você pode ver que o processo aqui é extremamente fácil, extremamente simples de ser executado. Então, por mais que possa parecer um bicho de 7 cabeças aqui dentro, se você tiver um terminal ou um acesso via SSH, o processo que você tem que executar aqui dentro, ele é extremamente simples de ser executado. No entanto que o processo aqui ele já finalizou, eu não tive nenhuma mensagem de erro, então significa que a versão que eu tenho do meu PHP e todas as bibliotecas que eu tenho dentro do meu servidor aqui já foram o suficiente para que eu pudesse fazer a instalação no Laravel. Pode ser que aí dentro do seu servidor ou dentro do seu ambiente de hospedagem, pode ser que fique faltando alguma biblioteca ou que a versão do seu PHP esteja errada. Nesse caso, você pode entrar em contato com o seu host ou quem está te provendo o seu serviço de hospedagem aí, se for esse o caso, e pedir para eles habilitarem determinado serviço
ou até mesmo utilizar o próprio serviço do cPanel para que você possa habilitar módulos específicos, embora no geral isso acabe nem sendo necessário. Como no meu caso aqui eu já fiz a instalação, vou dar um ls-la, você pode ver aqui que eu tenho já o meu diretório Laravel Tips aqui dentro. Obviamente que a gente vai ter que trabalhar com a parte de permissões, mas você pode ver que a gente já conseguiu fazer boa parte do nosso processo aqui. O que eu preciso me atentar aqui agora? Se eu pegar esse meu domínio aqui, que eu inclusive já tenho aberto aqui numa outra aba, e atualizar ele, você pode ver que absolutamente nada muda aqui dentro. Isso porque quem está acessando esse meu arquivo aqui é a public HTML. Então eu vou voltar aqui dentro e essa minha public HTML aqui, ela precisa apontar para a public que eu tenho lá da instalação do meu Laravel. Então eu vou mover esse meu arquivo aqui para que ele não passe mais a existir e depois a gente vai criar esse nosso apontamento. Você vai ver que o processo ele é bastante simples e com 2 linhas de código a gente consegue resolver esse problema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um MV em public underline HTML, eu vou mover ele para public underline HTML underline backup. Se você quiser, você até poderia remover ele daqui, dar um RM ou algo desse tipo. Mas eu prefiro fazer o backup, porque se por qualquer circunstância eu precisar voltar isso daqui, eu consigo já ter o diretório com os arquivos que eu tinha aqui dentro, com a devida permissão e tudo mais. Então, eu prefiro manter o backup disso daqui. Como eu já fiz o comando de MV aqui, eu posso dar um Enter, e se eu der o ls-la, você vai ver que agora a gente tem alguns erros. Como, por exemplo, aqui abaixo eu tenho o www que apontava para a public HTML, só que agora a public HTML ela não existe mais. Então, por conta disso, você pode ver que ele fica vermelhinho aqui, apontando para a gente que a gente tem um erro nesse encaminhamento aqui. A minha public HTML não existe mais, porque agora a gente tem um backup. Então, a partir desse ponto, eu consigo criar aquele apontamento que eu informei para você. Para a gente poder criar esse apontamento dentro do Linux, a gente vai utilizar o comando ln-s. Eu vou passar aqui Laravel Tips /public, posso dar um tab. Eu vou remover essa última barra daqui. Eu vou falar que ele vai estar apontando para public underline HTML, também sem a última barra. Posso dar um Enter aqui mais uma vez, vou dar o ls-la para que ele possa listar tudo novamente para mim, e quando eu dou um Enter agora, você pode ver que eu tenho aqui a public underline HTML apontando para Laravel Tips /public. É exatamente o caminho que a gente precisa. E você também pode observar que aqui abaixo eu tenho a www apontando para public underline HTML. Agora os dois apontamentos já estão funcionando. Ainda não vai ser o suficiente para que a gente possa ter a nossa visibilidade lá na nossa outra aba, por conta das permissões do nosso diretório e dos nossos arquivos, que a gente já vai ver como resolver. Mas só para você ter ideia, agora se eu voltar aqui na raiz do meu projeto e atualizar, você vai ver que agora a gente vai ter um outro tipo de erro. Esse erro aqui, basicamente, ele é o erro 500 e até aqui é o esperado. Então, se você estiver dentro do seu processo de deploy e você chegar até aqui, tá show de bola, é isso aí o que a gente espera. Isso aqui acontece porque o cPanel ele é muito rigoroso quanto à parte de permissões de arquivo. Então, isso aqui ele pode acontecer tanto por você não ser o dono do diretório, porque também é uma coisa que você tem que observar. Aqui dentro você pode ver que a gente tem o Gustavo Web, só que dependendo do diretório, dependendo do arquivo, você pode ver que a gente tem o mail, você tem o nobody, e pode ser que se você copiou o arquivo manualmente, ele pertence a um outro usuário, ou até mesmo que ele pertence ao usuário root, se você estiver utilizando o usuário root para fazer esse tipo de ação, então é uma coisa que você tem que se atentar. Mas no nosso caso, a gente está tendo erros por conta desse nível de permissão. Isso aqui diz respeito à leitura, gravação, escrita dentro dos nossos arquivos. Por padrão, o cPanel pede que a gente tenha dentro dos arquivos a permissão 755 e dentro dos diretórios a gente tenha a permissão 644. Para que a gente possa parametrizar tudo isso daqui de uma única vez, a gente consegue executar um comando que ele vai fazer de uma maneira recursiva isso daqui. Para que a gente possa fixar isso, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou acessar esse meu diretório Laravel Tips, então eu vou executar o comando cd Laravel Tips. Posso dar um Enter aqui, e o comando que eu vou executar aqui dentro é o seguinte, find, vou passar aqui um asterisco, ou seja, eu quero buscar todos os arquivos aqui dentro, eu vou passar o "-type", e na frente que eu vou passar um D, informando que eu quero buscar diretórios, vou passar aqui ainda um "-exec", porque eu quero executar um comando, que no caso vai ser um chmod, que é o comando que a gente utiliza para mudar os níveis de permissão, vou passar o 755, que é para qual permissão eu quero mudar, vou passar um abre e fecha chaves, vou passar aqui ainda um contrabarra e um ponto e vírgula no final dessa minha linha. Esse aqui é o comando que eu preciso executar. Primeiramente, eu estou executando isso aqui para diretórios com a permissão 755. Posso dar um Enter.
Lembrando sempre que eu estou executando isso aqui dentro do diretório Laravel Tips. Então, se você estiver dentro de um outro diretório, você tem que ficar atento a isso daqui, porque se você estiver dentro de outro diretório, como isso daqui é um comando recursivo, pode ser que você acabe danificando alguns arquivos do seu sistema operacional por mudar o nível de permissão dele. E agora a gente vai executar basicamente que o mesmo comando, só que agora a gente vai alterar algumas propriedades. Ao invés de ser o tipo D de diretórios aqui, a gente vai passar o tipo F de file, que seria basicamente que o arquivo, e o nível de permissão aqui, ao invés de ser o 755, a gente vai passar aqui o 644. Posso dar o Enter mais uma vez, agora sim eu já consegui setar todos os parâmetros de todos os meus arquivos. Ainda não é o suficiente. Se eu voltar aqui dentro do meu projeto e atualizar mais uma vez, você vai ver que a gente continua tendo o erro 500. Então eu vou voltar aqui, eu vou voltar mais um nível de diretório, voltando para a raiz do meu projeto aqui, e você vai ver que o meu diretório Laravel Tips, ele também não obedece ainda esse nível de permissão. Então eu vou fazer o seguinte, chmod 755 no diretório Laravel Tips. Posso dar um Enter aqui para que essas alterações sejam aplicadas. E agora, quando eu acesso o meu projeto mais uma vez e dou um Command R, agora sim você consegue ver que eu consigo acessar o meu projeto tranquilamente. É óbvio, a partir desse ponto aqui, você poderia acessar o seu cPanel, criar o seu banco de dados, parametrizar o seu arquivo .env para que você possa se conectar com o seu banco de dados sem nenhum tipo de problema. O seu arquivo .env está lá dentro do seu diretório Laravel Tips. Se você precisar acessar ele, você pode vir aqui, abrir novamente o seu diretório Laravel Tips e através do editor Nano, por exemplo, através do Nano aqui, passar o .env, dar um Enter e você tem acesso a todo o seu arquivo. E aqui você pode parametrizar o seu acesso ao banco de dados, você pode parametrizar os seus dados de disparo de e-mail, parametriza o seu arquivo .env da maneira com que você precisa. Depois disso, salva as alterações, pode reiniciar o seu Apache se for necessário e depois disso você tem a sua aplicação totalmente funcional. Se for necessário, você pode rodar suas migrations, você pode criar os seus controladores, você tem acesso total dentro da sua aplicação através desse terminal aqui. Para que você possa continuar fazendo o deploy, você tem inúmeras funcionalidades aqui dentro. Você pode utilizar o FTP, você pode fazer através do Git, você tem várias funcionalidades aqui dentro, que aí você tem que analisar o que é melhor para você. Se você está trabalhando com um time de desenvolvimento, por exemplo, às vezes você trabalhar com o Git pode ser que seja legal, porque assim, quando você faz o commit diretamente para o Git, você pode colocar, por exemplo, um hook para que automaticamente essas alterações também já sejam enviadas para esse seu servidor de produção, ou então adicionar um outro repositório dentro do seu Git para que você possa mandar suas modificações para dentro do seu servidor de produção. Tudo isso é perfeitamente customizável e vai da maneira com que você prefere trabalhar. Se você preferir a maneira tradicional, você pode parametrizar a sua IDE, por exemplo, para trabalhar diretamente com o FTP de dentro do seu cPanel. Assim, quando você pressionar um Ctrl U ou um Ctrl D, por exemplo, ele automaticamente efetuar um download ou um upload de arquivo. Tudo isso daí é perfeitamente gerenciável e vai da maneira que você se adapta melhor. Mas o que é importante é que a partir desse ponto você tem um Laravel instalado dentro do seu ambiente de produção totalmente funcional. E você consegue ver que em poucos minutos aí, você consegue fazer tudo o que é necessário, inclusive fazendo o download do Composer dentro do seu servidor, para que você possa publicar seu sistema para toda a internet. E você sabia que fazer o deploy do Laravel era tão simples assim? Imaginava que era somente esse o processo que você precisava fazer? E me dê o feedback aqui abaixo na seção de comentários do que você achou desse episódio, se ele te ajudou, se o ambiente que você utiliza para fazer o deploy das suas aplicações aí, se ele é compartilhado ou se ele é privado. E ó, dando mais um spoiler aqui também, no próximo episódio eu vou te mostrar como que você faz esse mesmo processo aqui, só que agora no ambiente privado. Porque lá no ambiente privado, no geral, a responsabilidade por subir todos esses serviços aqui fica por sua conta e não por conta do cPanel. Então o processo é um pouquinho diferente, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vai ver que a gente também consegue colocar o Laravel para rodar lá dentro. Espero que você tenha gostado muito do conteúdo desse episódio, te deixo um forte abraço e a gente se vê muito em breve.